Bom dia, muito bom dia, amados, amadas, abençoadas, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a esse dia maravilhoso, onde nós vamos estar nos colocando aqui na primícia do nosso dia, entregando a nossa vida, os nossos lares, tudo aquilo que o Senhor nos confiou, nós vamos estar aqui entregando na presença do Senhor. Amém? Aos que forem chegando aí, já envia seus aviõezinhos, que nós vamos iniciar. Deixa eu mandar os meus aviõezinhos. Excelente dia a todos. Já vou deixar aqui fixado o nosso tema de hoje. E o nosso tema de hoje é incrível. Nós vamos falar sobre o altar da família. E por que é importante, né? Esse tema. Nós estamos vindo de uma sequência de 5 dias já, hoje é o 6º, e amanhã a gente encerra esse tema, essa sequência desses temas falando sobre o altar. Nós falamos sobre a reconstrução do altar, falamos sobre o altar da intimidade, falamos sobre limpeza de altar, falamos sobre uma sequência inteira sobre o altar. E hoje nós vamos falar, oi, seja bem-vinda. E hoje nós vamos falar sobre o altar da família. Hoje a gente vai sair um pouquinho de dentro para estender essa reflexão sobre o nosso entorno, que é sobre o altar da família. E o versículo de hoje, que vai ajudar na compreensão do nosso devocional, está em Josué 24:15. Josué 24:15. Olá, seja bem-vindo. E o que diz em Josué 24:15? Só o finalzinho, a frase mais conhecida que eu vou falar aqui. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o finalzinho do versículo 17, do versículo 15. E qual é o contexto aqui, né? Josué, quem foi Josué? Josué foi quem assumiu a liderança do povo após a morte de Moisés. Josué foi quem entrou com o povo na terra prometida, foi quem liderou o povo até a terra prometida após a morte de Moisés. E naquele tempo, o povo, ele estava, vamos dizer assim, acomodado. O povo, ele já estava ali, já tinha tomado posse da terra, já estavam ali se estabelecendo nas suas heranças que havia sido dividida. Só que o povo, ele ainda estava com uma mistura, vamos dizer assim, uma mistura religiosa. O povo ainda carregava resquícios do Egito, porque o Egito foi um povo, né, muito idólatra. Era um povo que adorava muitos deuses, que tinha muita mistura de deuses. E eles ainda carregavam isso, ainda carregavam esses resquícios, né?
Então, Josué já no final da sua jornada, já bem de idade, ele vai trazer aqui no capítulo 24, quando ele reúne o povo para fazer uma renovação de aliança, para trazer o povo de volta à lembrança de quem realmente era o Senhor deles. Então ele reúne todas as tribos de Israel em Siquém, né? Convoca os anciãos, as autoridades e todos os líderes, juízes, oficiais, e todos entram na presença do Senhor. Então Josué declara: assim diz Yahvé, o Deus de Israel. Então ele vem falando sobre várias coisas, e quando chega aqui, no versículo 14, ele diz: agora, portanto, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com sinceridade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos antepassados do outro lado do rio e no Egito, e servi de coração a Yahvé. Então aqui ele está falando sobre isso, né? Que o povo ele ainda está servindo a mais de um Deus, ainda está com o coração dividido. Então ele traz essa reflexão para que o povo sirva com integridade, com sinceridade e de todo o seu coração ao Senhor. Entrando no 15, porém, se não vos parece bem servir ao Senhor, escolhei agora a quem quereis servir. Se as divindades às quais serviram vossos antepassados além do rio Eufrates, na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra agora habitais. Então ele fala: escolhe, não estou obrigando vocês. Cada um tem sua escolha, cada um tem seu livre-arbítrio. Se vocês querem servir as divindades dos quais seus antepassados, né, o povo que saiu do Egito, se vocês quiserem servir aquelas divindades, escolhe servir a elas. Se vocês querem servir aos deuses dos amorreus, né, que é onde eles habitavam ali, pode servir também. Só que ele deixa muito bem claro: vocês podem servir aos deuses que vocês quiserem, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, né, com esse contexto feito, vamos ao nosso devocional. Vamos orar, vamos entregar esse momento e a gente dá a sequência. Senhor Deus, meu Pai, a Ti rendemos graças porque o Senhor é bom. Te agradecemos, Senhor, essa oportunidade de aqui estarmos lendo, entendendo, ouvindo, estudando um pouco mais da Tua palavra. Que o Espírito Santo possa estar aqui com a gente, trazendo discernimento, sabedoria do que for apresentado neste momento, Senhor. Cuida para que os nossos corações estejam voltados para Ti, que os nossos ouvidos estejam abertos para toda e qualquer explicação que o Senhor queira trazer para nós e principalmente aos nossos corações. Fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, falando aqui em altar da família, o altar que Deus quer restaurar, a gente vem falando sobre restauração, sobre reconstrução do altar, mas o que Ele quer reconstruir não é apenas o altar do nosso coração. Nós começamos com uma mudança interna, com uma reconstrução interna, nós começamos com o dentro para que nós possamos refletir isso no fora. Então, Ele também quer reconstruir o altar da nossa casa. A partir do momento que nós entendemos quem nós somos, entendemos a nossa identidade em Cristo Jesus, entendemos que nós somos filhos, imagem e semelhança do Senhor, que nós entendemos tudo isso e que nós começamos a trazer
a reconstruir, a colocar de pé o nosso altar interno, o próximo passo é reconstruir o nosso altar da nossa casa. O próximo passo é expandir isso para a nossa casa. Existe uma questão que é uma questão muito séria e que acontece muito, é que às vezes as pessoas elas querem ajudar outras pessoas, derramar sobre a vida de outras pessoas, cuidar de outras pessoas, só que não cuidam do primeiro ministério delas, que é a sua casa. Sejam bem-vindos aí, Tiago, Anderson. A paz, que é a sua casa. Tá errado ajudar, tá errado derramar sobre a vida das outras pessoas? Não, não está. Nós também temos essa obrigação. Mas o primeiro lugar é a sua casa. Após você, a sua casa. Após cuidar do seu altar interno, é cuidar do altar da sua casa. O problema é quando nós queremos cuidar fora e negligenciamos a nossa casa. Então, nós vivemos hoje, trazendo aqui, né, para o nosso contexto, para a nossa atualidade, nós vivemos hoje dias onde famílias inteiras andam distraídas. Andam distraídas com o quê? Com o mundo. Andam distraídas com as coisas. Eu sempre estou falando aqui com as vozes, com as muitas vozes do mundo. Estão distraídas, estão divididas. Com isso, acontece o quê? Muitas vezes estão espiritualmente adormecidas. Cada um no seu quarto, cada um na sua tela, cada um no seu mundo. Não se tem mais momento de comunhão nas famílias. Não se tem mais momentos à mesa. Não se senta mais na mesa para fazer as suas refeições. E quando se senta, o celular está ao lado. Não se tem mais olho no olho. Infelizmente, hoje a gente vive nesse mundo. Ah, Vanessa, mas cada dia que passa, o dia parece que está mais curto, está mais corrido. A gente não tem tempo para essas coisas. A gente não tem tempo para sentar, para montar uma mesa, para comer, para conversar, para olhar olho no olho. Isso a gente consegue fazer no domingo. Amados. Da mesma forma que nós trouxemos aqui, que se você está tão ocupado no seu dia a dia que você não tem tempo para se relacionar com Deus, da mesma forma, se você não tem tempo para se relacionar com a sua família, que é o ministério que Ele te entregou, o primeiro, para que você está vivendo? Por que você está vivendo? Quais são as suas inclinações? Quais são os seus motivos? Nós falamos muito, né? Em treinamentos, em mentorias para as pessoas. Qual é o seu porquê? E principalmente, qual é o seu porquê? Por que e por quem você faz tudo que faz? Por que e por quem você levanta todos os dias? Você acorda, você trabalha, você faz aquilo que você faz? Porque, infelizmente, existem famílias onde pais, mães, filhos levantam, vão para os seus trabalhos, para as suas atividades, buscar o sustento, a provisão. Por quê? Porque tem filhos para sustentar, tem uma família para cuidar. Só que estão em busca do sustento, em busca da provisão, em busca das coisas materiais, mas não estão cuidando do altar da sua casa. Não estão cuidando do espiritual da sua casa. Não estão cuidando do relacionamento com as pessoas da tua casa. De que adianta? Da mesma forma, né, que existe aquela frase de que adianta você ganhar o mundo e perder a Deus,
Da mesma forma, de que adianta você ser muito bem sucedido no mundo, você ganhar o mundo e perder a sua família? Ah, Vanessa, mas eu ainda não constituí a minha família. Mas você tem as pessoas na sua casa. Você tem os seus pais, tem os seus irmãos, ou os filhos, às vezes, né? A pessoa mora só com os filhos. Ah, mas hoje eu moro sozinho. Mas você tem família, você não é um desgarrado no mundo. Não nasceu, né? Deus não te colocou, né? Até Jesus precisou de uma família para vir ao mundo. Ou às vezes, é as pessoas com quem você compartilha mais do teu tempo. A gente precisa ter esse olhar. A gente não pode deixar que o mundo e as coisas do mundo ditem a regra da nossa vida. Ditem como nós vamos viver, como nós vamos nos comportar, como nós devemos encarar o nosso dia a dia. Porque se nós formos seguir pelas regras do mundo, se nós formos seguir pelo que o mundo dita para nós, né? Quem jaz no mundo? Quem é o príncipe do mundo? Nós sabemos que quem jaz no mundo é o maligno. E o que ele mais quer é destruir as famílias, é destruir o relacionamento entre as pessoas, é destruir a comunhão, é destruir esse altar que o Senhor edificou. Por quê? Porque o principal desejo do coração do Senhor são as famílias. O principal desejo é que exista um relacionamento, entre as pessoas. Mas quando a gente fala de família, não é de pessoas que moram debaixo do mesmo teto. É de pessoas que se relacionam como família. É de olho no olho, é de conversa. Não é de cada um. Hoje em dia, o nosso maior inimigo são os celulares. Nós podemos usar ele aqui, como bênção, né, para levar uma palavra para outras pessoas através das redes sociais, para trabalhar. Nós sabemos que hoje se usa, né, para trabalhar, para falar com as pessoas que nós amamos, para nos relacionar. Minha família, meus parentes moram a quilômetros e quilômetros de distância. Hoje aqui é só eu, Tiago e o Ariel. Meu outro filho mora a 700 quilômetros, minha mãe mora a 700 quilômetros, outros familiares moram a 350, outros a mais de 1000. Conheço pessoas que moram em vários pontos do mundo. E eu posso usar isso aqui, essa tecnologia, para falar com eles, para me relacionar com eles, para ter momento com eles. Hoje nós temos aqui videochamada, onde você pode olhar nos olhos. Infelizmente não pode ser presencial, mas pode ser um relacionamento um pouco mais estreito. Então você pode usar isso daqui como fonte de bênçãos. Mas hoje, infelizmente, o que nós temos visto é isso aqui destruindo as famílias. Porque cada um está no seu mundo. Cada um está nos seus joguinhos, nas suas redes sociais, rolando a tela, tomando conta da vida dos outros, vendo tudo o que está acontecendo lá fora, ficando super bem informado do que está acontecendo lá fora, mas às vezes está aqui, na tela, mas não consegue olhar para o lado e enxergar um filho, enxergar um esposo, a esposa, a mãe, o pai. Às vezes nós estamos tão ocupados em estar aqui, querendo saber de tudo que está acontecendo fora, que não estamos enxergando o que está acontecendo dentro da nossa casa. Então, o primeiro convite de hoje é para que, né? Qual é o primeiro convite do Espírito Santo para nós nesse dia? É para que nós possamos voltar a esse lugar. Para que nós possamos, voltar a esse centro, ao centro da presença de Deus na sua casa.
Ele tem que ser o centro, assim como Ele é o centro da sua vida, assim como nós temos que entregar a primícia para Ele, o nosso melhor para Ele, o nosso primeiro momento para Ele. Como eu disse ontem, né? Não colocar Ele em tudo, mas não tirar Ele de nada. Assim também deve ser na nossa casa. O centro, o cerne da nossa casa tem que ser a presença do Senhor. Nós temos que cuidar da nossa casa da mesma forma que nós cuidamos do nosso altar interno. A nossa casa também é um altar que o Senhor te entregou, para assim como os levitas sacerdotes cuidavam do altar, né, durante todo o Antigo Testamento, que eles cuidavam lá do tabernáculo, dos altares onde se servia sacrifício ao Senhor. Da mesma forma, o Senhor te entregou a sua casa para que você, como sacerdote, como sacerdotisa, possa cuidar deste altar. Então, voltando aqui ao nosso versículo de hoje, Josué, já idoso, né, como eu disse, à frente ali do povo de Israel, reuniu todas as tribos para falar, né, sobre o que disse Deus, e faz essa declaração. Bem, já no finalzinho da fala dele, ele vem falar essa frase, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, ele está falando para o povo, escolhe a quem vocês querem servir, escolhe quem vai ser o Senhor de vocês. E trazendo aqui para tudo que eu falei hoje é o nosso convite para que nós possamos escolher quem vai ser o seu Senhor. Escolhe quem vai ser o Senhor da sua casa. Quem hoje comanda a sua casa? Quem hoje está comandando o seu coração? É o mundo lá fora? É as redes sociais? É o jornal? É a televisão? É os filmes? É o que está comandando a sua vida? Qual é o Senhor que está comandando a sua vida? Ou você hoje vai tomar a decisão e escolher que você e a sua casa servirá ao Senhor. Então essa não é apenas uma confissão de fé individual. Como eu disse, você foi escolhido para ser sacerdote do seu lar. Então é uma decisão sacerdotal. E trazendo tudo que nós já caminhamos até aqui em relação ao altar interior, a edificar o nosso altar interno, será que nós estamos caminhando para esse lugar? Você já se colocou como sacerdote, como sacerdotisa, como aquele que tem intimidade, que tem relacionamento com o Senhor? Que a partir deste lugar, a partir deste momento que você é uma pessoa firmada na rocha, na palavra, naquilo que o Senhor diz ao seu respeito, você pode se colocar, né, dar mais um passo e se colocar nesse lugar de sacerdote, sacerdotisa do seu lar. Então, essa é uma decisão. Ali, quando Josué ele se posiciona como líder espiritual do seu lar, quando ele se posiciona nesse lugar, ele não está terceirizando tanto a fé dele quanto a da família dele ao sistema religioso da época. Ele não terceiriza, sabe? Ele não coloca essa responsabilidade em outra pessoa. Ele traz para si a responsabilidade. Ele fala, eu e a minha casa. Não importa o que a minha casa está pensando hoje. Mas a partir do momento que eu tomo a decisão de que eu vou servir o Senhor e a minha casa também, a partir de hoje é comigo. A partir de hoje é minha função. A partir de hoje é minha decisão levar a salvação para dentro da minha casa. Levar esse altar para dentro da minha casa, né? É levantar esse altar doméstico dentro da minha casa.
Então, assim como Josué, né, tomou essa decisão, que você possa tomar essa decisão hoje, de ser o sacerdote da sua casa, de ser a sacerdotisa da sua casa e levantar o altar dentro do seu lar, para que a presença do Senhor possa habitar no meio da sua família. Ah, Vanessa, mas como que eu vou fazer isso? As famílias, elas precisam voltar a orar juntas. Será que você tem orado junto com as pessoas? Ou será que cada um vai para o seu canto, cada um faz a sua oração, cada um tem somente o seu momento? Existe também essa necessidade. Existe a necessidade de você ter o seu momento com o Senhor, o seu momento de intimidade, o seu momento do secreto. Isso é mais que necessário, isso é o respiro do seu dia a dia, é o seu fôlego de vida de todos os dias, o seu renovo, é você ter esse encontro com o Senhor individual. Mas as famílias, elas precisam também estar juntas em oração, estarem intercedendo juntas uns pela vida dos outros. Eu intercedo pelo meu marido, que intercede por mim, que intercedemos pelo nosso filho, que até ele começa ali desde pequeno a entender que precisa interceder sobre a vida dos pais. É o seu dia a dia, sabe? É a sua rotina de edificação do altar no seu lar é que vai ditar quais são os comportamentos de toda a sua família. É a partir de você. Ah, mas a minha esposa não ora. Ah, mas o meu esposo não é convertido. Ah, mas o meu filho ainda é do mundo. Mas é a partir de você. É a partir da sua decisão. É a partir do momento que você começa a orar. Começa lá no secreto, no seu joelho dobrado. E vem vindo. É no momento que você senta à mesa. Ah, hoje nós vamos nos sentar à mesa e nós vamos fazer uma refeição na mesa. E antes da refeição, nós vamos orar. Nós vamos interceder um pela vida do outro. Nós vamos convidar a pessoa mais importante para se sentar à mesa conosco, que é a presença do Senhor. Nós vamos convidar o Espírito Santo para estar conosco na mesa. E a partir dos pequenos detalhes, dos pequenos passos, você vai construindo esse altar na sua casa. Eu sei que existem famílias que são completamente, sabe? Eu sei que um tá num lugar, o outro tá no outro, igual aqui o povo. Um tá adorando um Deus, o outro tá adorando o outro não sabe o que faz, tá todo mundo perdido. Eu sei que existem, porque eu sei que eu já tive uma casa assim, uma casa perdida, uma casa fora da presença do Senhor, uma casa onde não existia o altar do Senhor. E eu sei o quanto é difícil você edificar um altar. Eu sei o quanto é difícil você estar dobrando seus joelhos enquanto está tudo desmoronando à sua volta. Mas é na perseverança, é na sua fé fortalecida, naquele que te fortalece. É buscando a presença daquele que é o seu escudo, que é a sua fortaleza, que não te abandona, que está o tempo todo com você. E pouco a pouco, nesses pequenos detalhes que você vai mudando. Ah, mas por que o outro não merece? Você também não merecia a salvação, eu não merecia. Você acha que nós somos merecedores de alguma coisa? Você acha que nós merecíamos o sacrifício de Jesus na cruz? O sangue dele derramado por nós, pecadores? Nós também não merecemos. Mas é a nossa confissão ali todos os dias, a nossa fé, a gente reconstruir o altar do Senhor.
você vai ver a mudança dentro da tua casa e a partir dali em toda a sua vida. Então, eu estava falando aqui, né? As famílias, elas precisam voltar a orar juntas. Os casais precisam reconstruir o altar do diálogo, da intercessão e do culto no lar. Quantas pessoas, quantos casais não têm mais tempo de intimidade? Não tem tempo de fazer um culto, de orar juntos? Quantos casais se deitam na cama, cada um com seu celular, e não tem tempo de olhar no olho? De ter um momento ali, os dois, de sentar à mesa, olhar um no olho do outro, de estar, sabe, levantando essa intercessão pela vida do outro. É preciso voltarmos para esse lugar. Pais, nós precisamos nos levantar como sacerdotes. Nós precisamos nos levantar como autoridade espiritual dentro da nossa casa. Nós precisamos interceder pelos nossos filhos. Os filhos, as crianças, os adolescentes, os jovens, eles estão perdidos nessa geração. Nós precisamos ter um olhar crítico, um olhar muito bem, sabe? Muito bem focado, muito bem direcionado para os nossos filhos. Porque eles são a geração, eles são a próxima geração. E o que nós temos feito para deixar uma geração melhor nesse mundo? Para deixar uma geração que realmente teme ao Senhor, uma geração que não vai apenas estar alienado, como nós temos visto aí, quantas e quantas pessoas alienadas com tudo que o mundo tem oferecido. Quantas, gente, quantas almas perdidas, quantas pessoas perdidas, com todas as ideologias, com todas as besteiras que se dissemina pela televisão, pela internet. Nós precisamos ser autoridade espiritual sobre a vida dos nossos filhos. Nós temos essa responsabilidade. Eles não são nossos. Eles nos foram entregues para que nós pudéssemos cuidar deles. O Senhor te deu essa responsabilidade. O Senhor colocou essa responsabilidade nas tuas mãos. E o que você tem feito com os filhos que são deles? Com os filhos que são dele, que não são nossos. Nós apenas estamos aqui como mordomos, não só dos filhos do Senhor, como de tudo. Tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Nós estamos aqui apenas para cuidar daquilo que ele tem colocado nas nossas mãos. Ah, mas o Senhor ainda não me deu uma família, o Senhor ainda não me deu filhos, o Senhor ainda nem me deu algumas coisas para que eu me prepare para isso. Mas por quê? Será que não está precisando você se preparar? Você reconstruir o seu altar, você se posicionar nesse lugar para que o Senhor, ele confie a você tudo aquilo que ele quer derramar sobre a sua vida. E é claro, né? Nós, enquanto filhos, também, nós precisamos aprender que a fé não é apenas dos nossos pais, mas dos filhos também. Então, nós temos que ter esse posicionamento enquanto família, enquanto no nosso relacionamento conjugal, enquanto pais e enquanto filhos. Nós precisamos ver o nosso lugar. Nós precisamos nos posicionar em cada um desses lugares. Porque nós somos filhos, nós somos pais, nós somos cônjuges
e nós temos uma família pela qual zelar. Então, aonde que eu me encaixo nesse lugar? Independente, entenda, independente de qual lugar, qual posição você esteja hoje, em qual desses lugares você esteja hoje, o seu posicionamento é de ser um sacerdote, uma sacerdotisa dentro da sua casa. O seu posicionamento é receber dos céus, receber tudo aquilo que o Senhor tem designado no seu coração, na intimidade, você derramar sobre o altar da sua casa, sobre o altar da sua família. É sua função. Não espera da outra pessoa, não espera de outras pessoas tomarem esse lugar. Esse lugar é seu. E se você está aqui hoje ouvindo isso, é porque o Senhor, Ele está te chamando para esse lugar. Para esse lugar, sabe, de reencontro, para esse lugar onde você deve voltar. Porque o altar da família é aonde a sua fé vai florescer. Não só a sua, né, como dos seus filhos, das pessoas que estão ali, é onde a fé floresce. Porque imagina uma família onde está cada um para o seu lado, cada um crê numa coisa, cada um faz do seu jeito, sabe? É uma bagunça. Então, amados, o lugar de florescimento da sua fé é no altar da família. É onde a gente vai, sabe, ser afiados. Sabe o ferro com ferro? O ferro com ferro, ele é afiado. O primeiro lugar que ele é afiado é na sua casa. Por quê? É ali que você vai aprender a perdoar. É ali que você vai aprender a adorar. É ali que você vai aprender a ouvir a voz de Deus. Sabe, é onde a gente tem mais confusão, mais problema dentro de casa, é na nossa família. Então, se dentro da nossa casa a gente não aprende, sabe, a perdoar, a ter compaixão, a entender, a ouvir, a adorar ao Senhor, a ouvir a voz de Deus, como que eu vou fazer isso com uma pessoa lá fora? Como que eu vou fazer isso com um estranho? E voltando ao que eu disse lá no início, como que eu vou ser missionário no campo lá fora se eu não fiz isso no primeiro campo que o Senhor me entregou? O primeiro campo missionário que o Senhor me entregou é a minha casa, é a minha família. Então eu preciso fazer isso dentro da minha casa, para que eu possa estar preparada para fazer isso lá fora. Sabe? Porque senão a gente vive uma mentira, a gente vive uma farsa, a gente vive com uma máscara que a gente coloca quando a gente sai da porta para fora, e lá fora a gente vive uma mentira, e no verdadeiro campo que é dentro da sua casa você não vive. Então, quando o altar da família ele é reconstruído, né? A gente está falando sobre reconstrução, sobre tudo isso. Quando o altar da nossa família ele é reconstruído, o que acontece? O ambiente muda, a presença de Deus volta a ser sentida. Sabe quando você entra numa casa? Eu já entrei em várias assim, e eu espero que quando as pessoas entrem na minha casa, elas sintam da mesma forma. Sabe quando você entra e você sente o ambiente diferente? Você sente uma leveza, você sente que, sabe, é literalmente algo diferente. Você sente, não é uma percepção espiritual, você sente até fisicamente. Trazendo aqui, né, para o contexto de que tudo à nossa volta é energia, você sente uma energia diferente naquele ambiente. E espiritualmente você sabe que a presença do Senhor habita naquele lugar. Então, quando a presença do Senhor ele está na sua casa, quando você levanta esse altar dentro da sua casa, a presença de Deus ela volta a ser sentida naquele ambiente. E a aliança familiar ela é fortalecida. Pode vir as dificuldades, pode vir as tempestades, pode vir os desafios
que vocês vão estar fortalecidos. Vocês vão estar aliançados. Vocês vão saber, sabe, que podem contar não apenas uns com os outros, mas que vocês podem contar com o Senhor na vida de vocês. E principalmente, a gente deixa o inimigo furioso. E ele perde o controle. Ele não acha mais brecha. Ele vai tentar entrar, só que sua casa vai estar blindada. Ele vai tentar entrar, mas a sua fortaleza foi reedificada. Ele vai tentar entrar, mas o seu altar vai estar queimando. O perfume vai estar subindo. Ele vai tentar entrar, mas a presença do Senhor vai ser sentida à distância. E ele não vai ter força para atacar. Porque, como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E se hoje a sua casa ela está em ruínas espirituais, não precisa ficar desesperado. Não precisa se desesperar. Comece hoje a reconstruir o altar. Ore à mesa, leia a Bíblia. Convide as pessoas da sua casa para ter esse momento junto. Declare bênçãos sobre a sua vida e sobre os seus. Lembre-se disso sempre. A tua boca, ela é fonte de vida ou de morte. A tua língua, ela é afiada. E ela pode destruir ou edificar. Então, muito cuidado com aquilo que você declara todos os dias sobre a sua vida e sobre a tua casa. Não só sobre a tua vida, sobre a tua casa, mas sobre o teu relacionamento, sobre os teus negócios, sobre tudo. Muito cuidado com aquilo que você declara, porque da tua boca pode sair bênçãos sobre a sua vida ou pode sair maldição. O que você está declarando todos os dias sobre a sua vida, sobre a sua casa? Será que você está declarando bênçãos? Será que você está trazendo bênçãos? Você está declarando tudo aquilo? Gente, declara a palavra de Deus. Eu não sei como orar. Declara a palavra de Deus. Pega, abre a Bíblia. Abre a Bíblia e começa a declarar. Não sei por onde começar. Começa por Salmos. Eu sempre falo, começa por Salmos. Salmos é excelente para você declarar. Declara a palavra de Deus sobre a sua vida. Senhor, eu sou forte e corajosa. Senhor, o inimigo não é páreo para mim. Senhor, 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Comece a declarar a palavra de Deus sobre a sua vida. E para de murmurar, para de reclamar, para de trazer maldição com a sua própria boca para a sua vida. Quando nós reclamamos, quando nós murmuramos, quando nós, falamos essas coisas, nós estamos com a nossa própria boca trazendo maldição para a nossa vida, para a nossa casa. Então, a partir de hoje, faça uma aliança com você mesmo, de não mais declarar coisas ruins sobre a sua vida. Tá ruim? Eu sei que muitas vezes está. Eu sei que muitas vezes está difícil, eu sei que muitas vezes não está fluindo, eu sei que muitas vezes o financeiro está ruim, o relacionamento está ruim, parece que está tudo errado à nossa volta. Mas imagina se eu começar a focar nisso, aonde eu coloco o meu foco, aquilo expande. Se eu começar a falar sobre isso, mas está muito ruim, mas porque nada está dando certo para mim, mas porque está acontecendo isso, porque está acontecendo aquilo, porque o meu marido isso, porque o meu filho aquilo, e começar a declarar tudo isso, eu estou chamando mais disso para minha vida. A palavra reclamação é você o prefixo re significa mais disso. É clamar,
reclamação. Reclamação. Você está reclamando, você está chamando mais disso para sua vida. Você está pedindo mais disso para sua vida. Então, você está clamando por coisas boas ou você está clamando 2 vezes por coisas ruins para sua vida? Então, que a gente tire esse conceito, sabe? A gente tire essas coisas da nossa boca e que a gente apenas profetize coisas boas sobre a nossa vida e a vida dos nossos. Outra coisa, não precisa querer começar grande. Nada começa grande. Ah, Vanessa, mas as pessoas na minha casa não creem, sabe? As pessoas estão perdidas. Se eu começar a trazer, botar uma Bíblia e chamar para orar, não vai acontecer. Enfim, eu não sei qual é a situação que você está vivendo hoje, qual é o cenário. Mas começa pequeno. Começa pequenininho, sabe? Com pequenos detalhes. É um passo de cada vez. Você não precisa dar um salto gigantesco. Mas você precisa começar. E você precisa principalmente colocar fé nesse início. Coloca toda a sua fé. Por quê? Porque você vai trazendo a presença do Senhor para dentro da sua casa. E Deus habita onde existe um altar consagrado para Ele. Consagre a si o seu altar e comece a consagrar a sua casa como um altar santo do Senhor. Tem um outro versículo, ele está em Deuteronômios 29, 12, que ele diz assim, Deus diz, né? Estabelecerei minha aliança convosco e com vossos filhos. Então, o que o Senhor está falando aqui? Que a aliança dele é uma aliança geracional. Quando eu falei aqui, o que nós estamos fazendo, né, com os nossos filhos para que a gente deixe uma geração melhor para o mundo? O Senhor, ele já estabeleceu. A partir do momento que ele estabelece uma aliança com você, ele está estabelecendo uma aliança com você e com a sua casa. Ele falou aqui, ó, estabelecerei a minha aliança convosco e com os vossos filhos. Por quê? Porque a partir do momento que você traz isso para sua casa, a partir do momento que você se dispõe, que você decide, como Josué decidiu, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, quando você decide isso, o Senhor, ele faz uma aliança com você e a partir daquele momento, o desejo dele é alcançar toda a tua casa. O desejo dele é alcançar os seus filhos. O desejo dele é alcançar não apenas os seus filhos, como os filhos dos teus filhos. A gente tem um louvor, né? Que a bênção, ela se derrame até 1000 gerações. Na tua família, na tua casa, na tua família, nos teus filhos e nos filhos dos teus filhos. Que a presença do Senhor te acompanhe em todo o tempo. Eu amo esse louvor. Então, que a bênção ela possa ser derramada, porque esse é o desejo do Senhor. Sabe aquela coisa que o primeiro que acorda, o primeiro que se levanta, salva toda a casa? Então, que você seja o primeiro, que você se levante para ser salvação na sua casa. Que você seja a fonte por onde o Senhor vai derramar a bênção dele, por onde o Senhor vai derramar a graça dele sobre a sua casa, sobre a tua família, sobre os teus. Que ele possa, através de você, alcançar os seus filhos, alcançar os cônjuges, os esposos, as esposas, os parentes, os pais, que seja através de você. Não espere apenas ser abençoado. Seja canal de bênção na vida das outras pessoas. E hoje, qual vai ser a nossa aplicação de hoje? Que a gente possa orar, tirar esse momento para orar pela nossa casa como um todo, para orar pelos nossos. Se possível for, reúna todos para esse momento, sabe?
de oração. Mesmo que seja um breve momento, não precisa ser algo que se estenda por muito tempo. Que seja um breve momento, mas reúna. Se possível for, reúna a sua casa. Chame os seus. Chame todos aqueles que, sabe, que habitam no mesmo teto que você. Chame eles para esse momento de oração. Faça uma breve oração, não precisa ser algo grandioso. Não precisa de ter nenhum ritual, nenhuma pompa, nada disso. Lembra, o Senhor, Ele só quer um coração disposto, sabe? Senhor, eis-me aqui. Usa-me, usa a minha boca para profetizar bênçãos sobre a minha casa, sobre a minha família. E assim você vai começar uma prática, um culto familiar semanal. Faça isso, sabe? Uma vezinha só. Esteja aqui todos os dias no nosso devocional e estenda isso para sua casa uma vez, que seja uma vez, sabe? Faz um devocional ali, um devocional em dupla, em trio, em quádruplo, com 10 pessoas. Mas faz ali a leitura bíblica com seus filhos. Plante algo novo. Pegue essa sementinha que o Senhor está derramando hoje aqui, ó, na sua vida. O Senhor está te entregando hoje, ó, colocando nas tuas mãos uma semente. O que você vai fazer com ela? Você vai guardar ou você vai plantar ela em solo fértil? Então, o Senhor, Ele está te entregando hoje essa semente. E o convite dele é para que você plante ela. Ai, mas os corações aqui na minha casa, Vanessa, você não sabe, são corações duros. Não importa. Essa não é a sua função. A sua função é plantar a semente. O Espírito Santo vai dar conta de preparar o solo, de preparar o terreno, de fazer essa semente germinar e crescer. A sua função é só plantar. Amém, amados? A nossa frase de hoje é: o primeiro altar que Deus quer aceso é dentro do nosso lar. É claro que nós estamos falando de altar externo, porque a gente já veio conversando sobre o altar interno. Lógico que o primeiro altar é você. Você é o primeiro altar do Senhor. Agora, quando a gente traz para fora, o primeiro altar que Ele quer aceso é o da sua casa, é o do seu lar. Porque entenda, amados, sabe aquela frase clichê do filme Todo-Poderoso? Se você quer ver a diferença no mundo, seja a diferença. Se você quer ver a diferença na sua casa, seja a diferença. Se você quer ver diferença ao seu redor com os seus vizinhos, seja a diferença. Acenda essa chama na sua casa e comece a ver tudo ao seu redor mudar, todas as coisas mudarem. Traga esse altar para dentro da sua casa. Levante esse altar dentro do seu lar. É o convite do Senhor, do Espírito Santo para você hoje. Amém? Então vamos encerrar esse momento com a nossa oração. Vamos orar, vamos levantar o clamor pelas nossas casas, pelas famílias e pelas famílias que ainda serão construídas também, pelas pessoas que ainda vão ter as suas casas, as suas famílias. Vamos orar por esse motivo hoje, pelas famílias como um todo. Senhor Deus, meu Pai, obrigada, Senhor, por essa oportunidade, pela oportunidade de aqui estarmos, Pai, na Tua presença. Obrigada pela oportunidade de estarmos estudando um pouquinho mais da Tua palavra e trazendo, Senhor, a palavra para os nossos corações, para que nós aprendamos não só a edificar o nosso altar interno, mas dar um novo passo, que é o altar da nossa casa. Senhor, visita a minha casa, visita a casa de cada um dos Teus filhos que estão aqui, Pai. Visita, Senhor, cada um deles com a Tua presença.
Faz do nosso lar, de cada lar, um lugar de adoração, de reconciliação e de aliança. Senhor, faça conosco uma aliança neste dia, que possa ser derramado, Pai, na vida de cada um, que possa ser derramado cura nos relacionamentos, restauração na fé. Senhor, destrona tudo que não te glorifica. Senhor, tira tudo que não vem de ti. Quebra correntes, quebra armadilhas, Senhor. Envergonhe o inimigo nesta manhã, Pai. Oh, Pai, nós te rendemos glória, nós te rendemos louvor, porque tudo é para ti, tudo é por ti, Senhor. Toda honra e toda glória seja para ti, Senhor. Que os altares da nossa casa sejam levantados, Senhor, para a tua honra e para a tua glória, oh Pai. Que o altar da nossa família seja reconstruído com amor e com santidade. Ó Senhor, visita, Pai, cada lar aqui. Visita cada pessoa. Visita as famílias, Senhor. Que o Senhor possa dar sabedoria, que o Senhor possa dar direcionamento de como cada um vai fazer isso. Que o Senhor possa dar todas as ferramentas necessárias para que cada um possa iniciar a reconstruir esse altar nos seus lares. Que cada família ela possa ser alcançada, Senhor. E que a tua presença seja o mais importante. Que possa haver olho no olho, que possa haver adoração, que possa haver tudo aquilo, Senhor, que é o desejo do seu coração. Peço hoje que o Senhor envia-nos para que sejamos sacerdotes, sacerdotisas do nosso lar. Que nós possamos entender que esse é o primeiro ministério que o Senhor nos confiou. Faça, Pai, do nosso lar a sua morada. Tu és bem-vindo, Jesus, nas nossas casas. Fique conosco hoje e em todo sempre, pelo teu nome, pelo teu santo nome que está acima de todo nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Eita glória! Que vocês possam, queridos, ter sabedoria para edificar o altar nas casas de vocês. Levante o altar para o Senhor e que vocês vão ver o quanto as coisas elas começam a fluir de uma forma completamente diferente. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.